Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 3, a partir do verso 6. E a gente vai falar sobre este plano de redenção, o plano de salvação, que o Deus poderoso enviou o seu único Filho unigênito, por amor de cada um de nós. Gênesis 3, 6, 7. E a palavra do Senhor fala: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Novamente, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre a árvore do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então Adão disse: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, do fruto dessa árvore, e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizestes isto? E disse a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. E quantos de nós continuamos sendo enganados pela serpente? Quantos de nós temos perdido a nossa primogenitura? Quantos de nós temos ouvido a voz da serpente e temos trocado aquilo que é eterno? Mas eu quero dizer para você hoje, meus amados irmãos, que este Deus, que o Verbo se fez carne para pagar pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Então reconheça esse sacrifício. Reconheça esse sacrifício de cruz, porque Ele morreu para nos salvar. Estava tudo perfeito, poder se assentar à igreja. Estava tudo perfeito. Pode sentar, meus amados irmãos. Estava tudo perfeito no jardim. Mas o homem escolheu ouvir a voz da serpente. E esse pecado nos fez ser inimigos de Deus.
A palavra do Senhor fala no livro de Romanos, no capítulo 5, no verso 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que há de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, porque um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, que justificados foram pela vida através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Isso a gente vai ver lá no livro de Deuteronômio 21, 22. Quanto também em alguém houver pecado digno do juízo de morte, e for morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porque o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. O Senhor Jesus Cristo, Ele se fez maldito pelos nossos pecados. Ele se fez maldito pelos nossos erros. Ele viveu a nossa condenação para nos trazer vida, para nos trazer redenção, para nos reconectar novamente. E com esse sacrifício nós tivemos livre acesso. Nós temos livre acesso, igreja. Nós temos livre acesso para adentrar o Santo dos Santos. Nós temos livre acesso para acessar o Pai. E porque nós não temos buscado a Ele, porque nós não temos nos entregado a Ele, porque nós estamos continuando a ouvir a voz da serpente, porque muitos têm se afastado do caminho, mesmo depois desse sacrifício. Eva e Adão perdeu a essência. E quantos de nós temos perdido a essência? Quantos de nós temos esquecido das promessas? E temos colocado dúvidas em nossos corações? O sacrifício foi real, igreja.
A promessa é eterna. E Ele cumprirá todas as promessas. Todas as promessas. Ele cumprirá todas as promessas. A única coisa que vai impedir que Deus cumpra o plano perfeito dele na sua vida ou na minha vida vai ser o pecado. A única coisa que vai impedir que nós venhamos acessar essa graça, essa salvação que a nós foi dada, é se nós dermos ouvido à serpente. E todos os dias esse pecado vai bater na sua porta, viu? Todos os dias nós seremos confrontados a renunciar esse sacrifício, a renunciar ao lugar de filho e de filha. Mas ei, a palavra do Senhor fala que a sua ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Não dê ouvido às vozes que não é a voz de Deus. Não dê ouvido às vozes que te induzem ao pecar. Não dê ouvido às vozes que dizem que você não vai dar certo. Não dê ouvido às vozes que dizem que você é fracassado, que você é fracassada. Não dê ouvido a essas vozes. Porque o seu Deus te ama. O seu Deus, Ele deu o seu único filho por amor de ti, para que você pudesse estar hoje aqui, sendo aperfeiçoado em amor, sendo cheio da presença dEle. A palavra do Senhor fala lá no livro de Isaías, Isaías 53, Isaías 53, a palavra do Senhor fala: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para Ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, experimentado no sofrimento, e como um de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflitos, feridos de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade, e de nós todos Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro, Ele foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante seus tosqueadores, assim Ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará
o tempo da sua vida. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que não cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua mão. Ei, você é o fruto do trabalho da mão do Senhor. E ficará satisfeito, aleluias. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, e ficará satisfeito. Todas as vezes que você renuncia o pecado, Deus se alegra. Todas as vezes que você diz não ao pecado, Deus se alegra. E Ele diz: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena morrer na cruz por Ele, valeu a pena. Porque hoje eles me reconhecem. Porque hoje eles reconhecem que é tão somente pela graça. É tão somente pela graça que nós somos filhos e filhas. Não por nossa eloquência, não por nossa sabedoria, não por nossa bondade, se é que existe bondade em nós, senão pela misericórdia, porque Ele mesmo diz que só bom era o Pai, aleluia. Tudo que há de bom em nós, igreja, foi o Senhor que colocou. Tudo que há de bom em nós foi a graça dele que foi derramada sobre nós. E por isso hoje nós estamos aqui. E como sendo um Deus bondoso, Ele nos deu de novo a salvação. E outrora a palavra fala que toda tardezinha Ele descia para conversar com Adão. Mas hoje Ele faz jardim em mim e em vocês. E não é só a tardezinha não. Ele escolheu habitar todos os dias em seu coração. Um Deus tão grande, um Deus tão imenso, se compactou para habitar os nossos corações, e fez morada em mim, fez morada em vocês, fez jardim em mim, fez jardim em vocês. E todos os dias Ele está com os ouvidos atentos para ouvir a sua voz, para ouvir o seu clamor, para ouvir a sua adoração. Então não percam esse privilégio. Não perca esse privilégio. Hoje, se nós pecarmos, nós temos o livre acesso. Não precisa esperar uma vez no ano para fazer expiação de pecado. Não. Hoje nós temos o livre acesso.
Não precisa sacrificar bode, ovelha. O seu sacrifício é o seu coração, igreja. Não precisa de intermediador. Ele é o intermediador. Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém virá ao Pai senão por mim. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. E Ele preparou um caminho para nós. Ele reconectou a ponte que havia sido quebrada. E Ele nos costurou com as suas linhas de amor. Ele nos reconectou novamente ao Pai. E hoje nós estamos aqui, celebrando o sacrifício de cruz. Rememorando o sacrifício de Jesus Cristo e a ressurreição dele, porque Ele nos fez eternos novamente, mas não eternidade de sofrimento, não, mas eternidade para morarmos com Ele na Jerusalém celestial. E esta promessa é real, igreja. Essa promessa é real. Jesus, Ele veio com um plano de redenção. Ele veio com um plano de salvação. Porque não tinha mais como ser reparado esse erro. Humanamente era impossível. E aí, o Verbo se fez carne. E Ele tabernaculou entre nós. Ele se fez homem. Passou por privações. Foi afligido. Foi um homem de dor. Mas Ele permaneceu. Para mostrar que é possível, sim, vencer todas as artimanhas de Satanás. Adão e Eva caíram. E Satanás, sendo astuto, ele também tentou o Senhor. Mas o Senhor resistiu ele aonde? Na palavra. E todas as vezes que Satanás ele vier nos tentar, todas as vezes que Satanás vier tentar com as artimanhas dele destruir os planos de Deus para nossas vidas, nós temos a palavra, igreja. Nós temos esta palavra que é viva e eficaz. E nenhuma arma dos infernos prevalecerá contra a igreja do Senhor. Nenhuma arma. Mas é necessário que nós estejamos firmes na palavra, vigiando em todo tempo. E todas as vezes que o pecado vir e bater a sua porta, nós declararemos que nós escolhemos o Senhor. Nós declararemos que nós escolhemos a melhor parte, que é viver contigo, Deus, que é estar contigo. A palavra do Senhor fala no livro de João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandecente nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então no 5,
10 agora. E estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos os quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos os que receberam e creram, Ele deu o direito de serem feitos filhos e filhas de Deus. Tem filho de Deus aqui nessa noite? Aplauda esse Deus e declare: eu sou o teu filho, Pai. Muito obrigado pelo teu sacrifício, Deus. Aleluias, aleluias, glória a Deus, aleluias. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que amor é esse, igreja? Que amor é esse? Esse é o amor de Pai. Esse é o amor de Pai. Esse é o amor que nos comprou. Ele foi cuspido, Ele foi açoitado, Ele foi injuriado, humilhado. Ele poderia: não vou morrer por eles não. Ele poderia desistir, mas Ele escolheu nos amar. Ele escolheu nos amar. E esse amor não é o amor que o mundo vê, não. Não é um amor carnal, o amor físico, não. É um amor diferente. É um amor genuíno. Um amor que constrange. E o amor de Deus nos constrangeu. E o amor de Deus nos salvou. Ele ama a criação dele. Deus ama a criação dele, igreja. Então faça discípulos. Pregue esse amor. Porque a palavra do Senhor nos fala que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Muito pelo contrário. O único momento que a Bíblia fala que a festa dos céus é quando o pecador se arrepende dos seus pecados. E a salvação na casa. A redenção na casa. A redenção nesta casa. Porque o Senhor, Ele se faz presente neste lugar. Ele se faz presente nesta noite. E Ele veio para nos sarar. Ele veio para nos curar. Mas além, muito mais além do que isso, Ele veio para nos dar salvação. Ele veio para nos salvar, igreja. Deus vai te fazer próspero? Creio que sim, com certeza. Vai te abençoar, vai te dar posse? Sim, com certeza, eu creio. Mas o maior presente é a salvação. Então, por mais que você não seja o mais bem sucedido nesta terra, por mais que você não seja aquele que vai ter mais posses nessa terra, meu irmão, você tem um maior presente: a sua salvação. A sua salvação. Ele nos deu salvação.